Seja bem-vindo ao Eu é Mais Bolas, o 30º episódio hoje, com a Marta von Frieden, da Iniciativa Liberal, e o Zeca Machado, do Partido Socialista. Foi uma semana de muita discussão e análise dos resultados eleitorais do último domingo, claro, resultados esses que alteraram significativamente o mapa do país e particularmente da região que mais nos interessa, o Alto Minho. O rosa virou laranja, em muitos lados, e muito mais até do que as populações, os políticos locais ficaram em choque. Ainda por cima, num período em que se pensa já nas autárquicas, e a segurança e certezas de muitos autarcas começam então a falhar, com a dúvida a instalar-se. Foi o tema comum escolhido para debater hoje, pela Marta e pelo Zeca. Perdão. Começando então pelos resultados do passado domingo. E Zeca, olha, desculpa lá, vamos ter que começar precisamente pelos derrotados, tão habituados a ser vencedores. A esquerda já percebeu o que se passou, que explicações encontraram, entretanto, para esta hecatombe? Bem, bom dia. Este podcast foi o primeiro que eu não me preparei muito. Eu venho mesmo só despejar aquilo que tenho na alma, não é? Exatamente, é o melhor, é o melhor. Acho que, ao contrário do que se tem vindo a dizer, que há coisas que não vale a pena tanto falar, nós vimos o resultado no último domingo sobre este raciocínio, de não falarmos sobre uma coisa que é inevitável, e a extrema-direita cresceu por alguma coisa. E este crescimento da extrema-direita foi um crescimento que para mim era previsível. Eu chocava-me muito a andar na rua e estar com, por exemplo, os meus colegas do Partido Socialista e ouvi-los dizer que o Chega, se roubasse votos, roubava era à direita, não era à esquerda. E vimos como isto realmente não se verificou, que eles conseguem roubar votos a todos. E, portanto, aquilo que se disse há 2 episódios atrás sobre a necessidade de repensarmos, por exemplo, o sistema eleitoral, desta vez pode ser que comece a interessar ao Partido Socialista, e que o Partido Socialista comece a perceber que isto não é um problema só dos outros, vai passar por ser um problema também nosso. E assusta-me saber que, estive agora há bocadinho a fazer as contas, que há mais de 18 mil votos aqui no Alto Minho que não elegeram ninguém. E a vontade destas pessoas não pode ser uma vontade menor em relação aos outros que conseguiram eleger. E por isso acho que o PS deve começar a fazer um raciocínio interno para perceber realmente se repensar o sistema eleitoral não é uma coisa necessária no nosso país. O sistema, Depois, Zeca, desculpa, o sistema eleitoral não será o único culpado, até porque quando a exatamente, esquerda ganha, o sistema eleitoral está ótimo. Vamos lá ver uma é, coisa: que culpas é que a esquerda assume? à partida, só o facto de termos os partidos tradicionais a apelar ao voto útil já é, já é aqui um hecatombe na democracia, não é? Porque termos votos à esquerda noutros partidos que não o Partido Socialista não era prejudicial para ninguém, não é? Podíamos ter aqui uma esquerda muito mais reforçada em todo o país e caímos no erro de estar a apelar ao voto útil, foi sempre contra isso, porque todos os votos são úteis. E acho que a partir daí a esquerda começou a ficar enfraquecida. E depois, especialmente falo do Partido Socialista, a necessidade de termos que repensar um bocadinho a forma como entramos em contato com a população, como nos aproximamos, eh, expor aquilo que é a nossa matriz ideológica, que eu acho que se tem vindo a perder. Eu faz-me um bocado de confusão às vezes estarmos na rua e ver malta que se diz socialista a dizer coisas que não têm nada a ver com aquilo que o partido defende. E que são socialistas porque a família era socialista e isto foi quase que aqui uma herança. E, portanto, ao contrário daquilo que, por exemplo, a Iniciativa Liberal, o LIVRE foram fazendo, que era vender-se através daquilo que era a sua ideologia, o Partido Socialista foi-se esquecendo e vendeu-se através das figuras que representam o partido.
E acho que nós, enquanto PS, temos que nos repensar a forma como transmitimos a nossa informação se queremos, de certa forma, sobreviver neste sistema e começarmos realmente a dizer que as nossas prioridades são o Estado Social, a habitação acessível, a coesão territorial, a transição energética e climática, mas é importante que se diga isto, não é? Porque depois vamos para a rua e temos aqueles que vendem aquilo que o partido é, quase que a desviar dos caminhos que nós pretendemos seguir. E E, também é importante que se explique às pessoas o que isso tudo é. certo, certo. É essencial, porque se as pessoas começarem a perceber estes conceitos, muito provavelmente repensam aquilo que será o seu voto. Porque também, e também queria falar sobre isto, que eu acho que o voto não chega já não é um voto de ressentimento popular e um voto de protesto, não é? Porque há partidos bastante recentes como o Chega, não é? Aqui o caso do Livre e da Iniciativa Liberal também são recentes, e portanto se fosse um voto no sentido de não vamos votar sempre nos mesmos nos partidos tradicionais, então teriam mais opções, não é? Acho que as pessoas caíram aqui por um desgaste daquilo que era o bipartidarismo, andarmos sempre à volta do mesmo e por isso já não podemos encarar estes resultados como um descontentamento, não, foi a opção de muitos portugueses Muito e isto bem. deve Sim, obrigar-nos a repensar. muito bem. Desculpa. Marta, a IEL foi vencedora, já que aumentou o número de votantes, e conseguiu mais um deputado. No Alto Minho, os números também melhoraram, portanto, imagino que estejam otimistas, não é? Pronto. Concordas com a análise do Zeca às mudanças registadas no distrito de Viana? Antes de mais, bom dia a vocês os dois e novamente muito obrigada pela oportunidade de podermos estar aqui a fazer esta reflexão. Eu concordo com o que o José esteve a dizer, mas ia um bocadinho mais longe. Eu acho que olhando aqui para não é só o que aconteceu no Alto Minho, o que aconteceu no país inteiro. Há uma coisa que nós não podemos dizer. Estas pessoas não são fascistas, não são ignorantes, não são pessoas sem instrução, porque então o que nós estamos então a dizer é que essas mesmas pessoas fascistas, ignorantes e sem instrução votavam tradicionalmente no PS e no PCP, essencialmente, porque na maior parte dos sítios que nós conseguimos verificar, embora o Chega de facto roube e vá buscar votos a todo lado, fui buscar a estes partidos essencialmente. E porquê? Porque o André Ventura assumiu-se como a voz do povo. E isto tem um contexto de alguns anos para trás, já vai fazer mais ou menos 10 anos que a esquerda tradicional abandonou as causas sociais e passou a defender muito mais as causas identitárias. Isto teve uma consequência, porque no fundo associou-se a um discurso também ele mais extremista, por via de uma contaminação que chegou dos Estados Unidos e do Canadá, e que não estava propriamente a acontecer aqui em Portugal, mas com a influência das redes sociais, acabou por acontecer. E eu acho que assim é um sinal que o Partido Socialista e a esquerda, de uma forma geral, deve refletir, porque puxaram também eles muita corda para um lado muito mais extremo, que chegou, por exemplo, ao desporto feminino, e as pessoas aí disseram mesmo chega, disseram basta, e começaram a não se identificar com estes, no fundo, a mensagem que estes partidos estavam a apresentar. E por isso eu acho que a esse nível a esquerda de facto tem que repensar, porque se calhar deixou-se seduzir por um discurso politicamente correto, que dá likes de facto nas redes sociais, mas que puxado ao extremo, não teve, no fundo, não teve depois uma grande adesão ao nível da população. Então, E qual este foi o acho que truque, ou quais foram os truques da IEL para se fazer ouvir? não, nós, a IEL, para o bem e para o mal, é um partido profundamente ideológico e por isso as pessoas com a iniciativa liberal sabem o que é que podem contar. Nós não saímos do espectro do liberalismo, de facto existem subcorrentes dentro da iniciativa liberal, mas o corpo ideológico da IEL está muito bem definido e por isso, para o bem e para o mal, e muitas vezes somos atacados erradamente, ou seja, a nossa mensagem muitas vezes é distorcida também. Aliás, acho que foi um erro também do Pedro Nuno Santos na última semana de campanha dizer que a IEL era um partido radicalizado e que a AD e a IEL juntas constituíam um perigo maior do que o próprio Chega, e de tanto andarmos aqui a chamar o lobo, a dizer vem aí o lobo, vem aí o lobo apareceu mesmo, está enraizado,
vai ter alguma expressão nas autárquicas, mas eu gostava de falar de 2 temas, porque eu acho que são os temas que de facto mais preocupam as pessoas e nós sentimos isso também na rua. Ainda hoje, a tomar o meu café da manhã aqui num cafezinho em Seixas, estava a ouvir exatamente isto por parte das pessoas que estavam lá, pronto, a conversar, e eu falo de facto com muita gente. As pessoas estão preocupadas com a imigração e estão preocupadas com a corrupção, essencialmente. E a imigração não é toda igual, mas há um tipo de imigração que as pessoas estão preocupadas, que é com os muçulmanos, com o Islã. Também por fruto de contaminação das redes sociais. A iniciativa liberal, penso eu não, tenho a certeza absoluta que nunca vai defender o cancelamento do bem, nem a fiscalização ativa das redes sociais, mas é importante perceber o que é que nos entra todos os dias, olhos adentro. E as pessoas estão preocupadas não é com a imigração dos holandeses, dos alemães, não estão preocupados com esse tipo de imigração, estão preocupados com outro tipo de imigração, e nós vamos ter que lhes dar, vamos ter que dar resposta e vamos ter que saber falar sobre isto sem cair em demagogia, sem cair nos populismos, porque as pessoas estão de facto preocupadas. E estão preocupadas com algumas razões, porque elas querem assegurar que o nosso país continua a ser um país tolerante, continua a ser um país onde a liberdade religiosa impera, liberdade religiosa, não é imposição de uma liberdade religiosa. As pessoas querem falar sobre isso. A sociedade quer falar sobre isso e tem o direito a falar sobre isso, porque todos os dias entram nos vídeos adentro, através das redes sociais, a alertar para este tipo de fenómenos que estão a acontecer, de facto, um bocadinho por toda a Europa. E às vezes do pouco faz-se muito, mas sem fazermos uma reflexão séria sobre isto e sem endereçarmos este tipo de ânsias da nossa população, o Chega vai conseguir e vai continuar a cavalgar este medo, esta insatisfação relativamente a uma discussão que nós não estamos a saber fazer, porque estamos a ignorá-la. Às E eu tantas, acho que é às tantas, importante. Marta, basta olhar para os exemplos da história. Em 1300 e tal, no século XIV, no nosso país, os cristãos, os judeus e os muçulmanos conviviam Viviam pacificamente, juntos, exatamente. em Exatamente. E nós paz, em paz mas e nós com vamos respeito. ter Mas nós vamos ter que falar sobre isso e vamos ter que dar essas garantias às pessoas, mais em termos de políticas também internacionais e diplomacia internacional, nós vamos ter que inspirar os líderes pacificadores também do Islão. Nós vamos ter que apelar a isso, nós vamos ter que apelar a um lado mais humanista e vamos ter que saber falar sobre isto com dignidade, com humanismo, com tolerância, mas nós temos que falar. Não falar vai alimentar este descontentamento. E há outro lado, que é o lado da corrupção, que também é um lado que o Chega também cavalga, com alguma razão, em certa parte, não na forma como o expressa e nas soluções que apresenta, porque de facto estamos a lidar com um partido populista e muitas vezes demagógico mesmo, mas de facto as pessoas ficam muito insatisfeitas com estas portas giratórias, com os cartões partidários, com as nomeações políticas que não conseguem entender. Ainda hoje eu ouvia, lá está neste cafezinho, o Miguel Alves é assessor jurídico da ADAM, e as pessoas ficam revoltadas com isto, as pessoas não conseguem mais compreender o que é que está a acontecer com esta classe política, que de facto depois nós temos o papel de inspirar as pessoas têm que acreditar em nós. E não é Marta, o acreditar, é Miguel Alves, condenar. Marta, o Miguel Alves não foi condenado. Eu sei, mas reparem numa coisa, eu não estou, por isso é que eu estou só a verbalizar aquilo que se ouve, e aí é Sim, aqui que eles cavalgam, é este descontentamento que é cavalgado. E eu sei perfeitamente que o Miguel Alves não foi condenado. Eu sei perfeitamente que mas a pelo população não ficou contrário. esclarecida. A população não ficou esclarecida e ficou na mesma o fantasma de uma pessoa potencialmente corrupta que ainda para mais, em alguns momentos, se calhar, conseguiu dizer qualquer coisa contra a ADAM e que agora é assessor jurídico da ADAM. Eu não estou a dizer que isto não pode acontecer, o que eu estou a dizer é que isto tem que ser bem explicado, para as pessoas não acharem que isto são os políticos a servirem-se da política para fazer uma ascensão pessoal. Porque se isso continuar a acontecer, o que nós estamos a dizer é que estamos a descredibilizar as instituições. E as instituições precisam de confiança. A democracia precisa de confiança. E nós, classe política, temos que saber dar este sinal também. E por isso, nós temos que saber. E eu acho que o Chega cavalgam muito bem estes dois temas. O tema da imigração, por um lado, que fala de uma forma completamente absurda e que a maior parte das pessoas não se revê, como é óbvio. A maior parte É das pessoas, óbvio, continuamos com uma série de pessoas que não votam Chega, não é? Que votam numa série de outros partidos, mas não votam no Chega. E é a maioria da população, veja-se, não é? Por isso, mas nós vamos obviamente. ter que falar na mesma sobre isso e sobre os temas da corrupção, sobre os temas das nomeações políticas, essencialmente. Nós também vamos ter que ter uma resposta e vamos ter que saber falar sobre isto
de uma forma muito séria, sou pena de continuarmos a dilapidar a confiança nas instituições. Porque se nós dilapidarmos esta confiança nas instituições, eu temo que um dia mais tarde podemos mesmo começar a ouvir estes partidos que neste momento estão a apresentar como populistas, a querer propor, no fundo, um retrocesso em termos de valores, direitos, liberdades e garantias que nos foram dadas com a democracia. Muito bem. E vocês estão por aí no terreno, portanto, têm muitas oportunidades, tanto um como o outro, aliás, todos nós, para discutir estas coisas com as pessoas, para conversar, para ouvir também. Ouvir também é muito importante e não dar nada como garantido, não é? Passamos então à hora bolas. A vossa escolha foi também comum e desta vez o Hora Bolas tem a ver com o futuro dos partidos tradicionais. Surpresa das surpresas. Vamos falar então sobre os novos partidos, parece que estão num caminho, num bom caminho. Embora, enfim, tudo pode ser também passageiro. Houve já casos em que isso aconteceu e foi passageiro. Portanto, não quer dizer que se possam deitar a dormir à sombra de qualquer árvore simpática. Os velhos partidos estão, de facto, agora com desafios muito grandes para enfrentar. Começo por quem? Vamos ver, Zeca. Já que falamos em tradição, tem que ser contigo. Então, como é que vai a tradição? Já não é o que era no PS. Não, neste momento está a acontecer a Comissão Nacional do Partido Socialista. Só saberei os resultados daqui por um pouco, mas aquilo que foram as notícias que foram surgindo durante esta semana assustaram-me um bocadinho, não é? Com isto de que o nosso secretário-geral, só haverá um candidato a secretário-geral para unificar o partido. E eu acho que partimos logo de um pressuposto errado, não é? Porque não aprendemos nada com o abanão que levamos no domingo. Hein? O facto de haver só um candidato não vem unificar nada, vem fazer com que haja alguns militantes que possivelmente não se sentiram representados, não é? Porque se José Luís Carneiro fosse um candidato unânime, não teria ganho as eleições a Pedro Nuno Santos e isso não aconteceu. Portanto, acho que começámos já mal. Espero bem que agora em Comissão Nacional as coisas mudem de figura e que realmente haja aqui, se houver a vontade de outras pessoas serem candidatas, haja este up e que o sejam realmente para a representatividade de todos, porque nós não vamos conseguir mobilizar quem está fora quando não mobilizarmos dentro de portas. Zeca, Depois, parece que o PS e o PC, sabes, fazem-me lembrar a Igreja Católica. Embora ultimamente isto até não seja muito justo, porque com este último Papa Francisco houve ali alguma inovação, pelo menos no discurso. Não sei se na prática, mas no discurso houve e por isso ele foi tão popular. Mas parece que tem alguma dificuldade em sair daquele lugar em que estavam confortáveis e em trazer e em adaptarem-se aos novos tempos. As pessoas não são o que eram há 50 anos atrás. eu também acho que sim, e é por isso que batalho por isto dentro de portas e fora. Há muita gente que assume que este tipo de posições que eu tomo só devem ser feitas em sede própria. Eu acho que devem ser feitas em sede própria numa primeira fase. Quando vemos que as coisas não são assim tão ouvidas, temos que vir cá para fora e fazer barulho, que pode ser que tenha mais resultados. Mas concordo contigo, exatamente. Acho que temos alguma dificuldade. O PS, o PSD, estes partidos que eram tão grandes e que têm vindo a cair aos poucos, exatamente de consequência deste tipo de lógicas, sinto que têm bastante dificuldade e uma espécie de aversão à mudança, para ser sincero. E acho que nós, enquanto estrutura, vamos ter que nos repensar. Mesmo em relação à juventude socialista, eu acho que também vamos ter que repensar aquilo que é o nosso papel, porque nós não estamos a conseguir chegar aos jovens, estamos a conseguir chegar aos jovens que já são da juventude socialista e tenho dúvidas que estejamos a conseguir chegar a todos. E, portanto, enquanto estrutura aqui par do Partido Socialista, vamos também ter que repensar a nossa forma de chegar aos jovens, a nossa forma de proximidade e rever aquilo que é a nossa missão, não é? Porque se a nossa missão é aproximar a política dos jovens, fazê-los fazer parte daquilo que é um processo dentro do partido,
eh, vamos ter que nos reinventar de certa forma para conseguirmos que a estrutura se alimente e que se mantenha viva e que seja aquilo que foi durante os últimos tempos, porque fomos verdadeiramente uma muleta do Partido Socialista naquilo que era os seus ideais, fomos sempre nós que fomos puxando aquilo que eram os ideais de esquerda para o partido e, portanto, vamos ter aqui um papel fundamental. E depois, fazer-me só nota então a questão da proximidade. Eu acho que a nível autárquico, vamos também ter que repensar aquilo que é a nossa forma de agir, porque se coisa que eu aprendi no porta a porta com as autárquicas, aprendi com os maus exemplos. De irmos porta a porta e ouvir muito de não vamos àquela casa porque é de um candidato de outro partido, e não vale a pena. Vale a pena, nós temos que também ir a essas pessoas, temos que falar com essas pessoas. E depois, por outro lado, não, aqui não vale a pena perder muito tempo porque estes são nossos. Isto não é assim, isto não é assim, nós temos que acarinhar os nossos, não é por serem nossos que merecem menos atenção. Aliás, a mobilização parte daí. E, portanto, espero bem que o PS, que é aquele que me é mais próximo e é o exemplo que tenho mais real, venha com uma nova força, que aproveite este abanão para se fortalecer, para juntar cada vez mais pessoas, para não sermos sempre as mesmas figuras e que pense então nesta renovação geracional e atualizar os seus quadros, porque acredito que ainda possa haver futuro com o Partido Socialista, mas o futuro vai partir exatamente deste tipo de lógicas. Muito bem. Marta, há futuro para a tradição? Eu acho que há futuro para a tradição, sim. A sério, eu acredito mesmo nisso. Acho que tanto, e aqui acho que vou colocar tanto o PSD como o PS no mesmo barco. Durante muito tempo, o PS e o PSD começaram-se a confundir numa série de coisas. Tanto é que temos uma série de pessoas do Partido Socialista a dizer que aquilo é uma social-democracia, não é? Que defendem a social-democracia. E eu às vezes fico assim a olhar e penso assim, mas espera aí, mas o Partido Social-Democrata é outro, não é? E por isso, eu acho que o José tem razão aqui na parte em que diz que é preciso recuperar um bocadinho o corpo ideológico de ambos os partidos. A ideologia é boa, não é uma coisa má. A ideologia é uma coisa boa, ok? E quanto mais definição houver nessa ideologia, mais seguro também é o voto das pessoas nesses partidos. Agora, os partidos NIN, que não são uma coisa nem são outra, que às vezes dá jeito de estarmos mais numa coisa, mais noutra, é que eu acho que vão perder aqui algum espaço político e também por fruto do desgaste da governação, porque andamos, no fundo, 50 anos sempre entre um partido e outro partido, e é normal que haja desgaste dos dois. O que é que eu espero? Eu espero que pessoas como o José, que está aqui, que sejam pessoas que possam ser colocadas nas lideranças dos partidos, porque eu acho que é preciso sangue novo na política. Eu tenho falado muito sobre isso dentro da Iniciativa Liberal, sou uma grande defensora deste sangue novo, de um ímpeto novo na política, porque eu vejo um conjunto de jovens muito preocupados, jovens com qualidade, jovens sérios, que não se querem servir, lá está, da política, querem fazer, têm uma missão para com a sociedade. E são estas pessoas que devem ser puxadas para a frente. E os partidos, o José sabe muito bem, eu também sei porque estou dentro da Iniciativa Liberal, muitas vezes têm tendências a fazer mexer as suas próprias máquinas de pessoas que estão instaladas lá há muito tempo. E isso é mau, isso é muito mau, por isso. Eu acho que este é um momento histórico, mesmo para o PS e para o PSD, porque o PSD teve um bom resultado. Não, QB, não nem é? por isso. QB, Nem por isso. QB, QB, não é? Não fizemos É. essa análise, mas foi um bom resultado, QB. E também vai precisar de se reinventar. Vai precisar de se reinventar. E tem jovens também com qualidade dentro do PSD. E esses jovens estão desapegados. São pessoas desapegadas. São pessoas com outra consciência política. São pessoas que olharam para a experiência dos políticos no passado e dizem: eu quero trazer uma missão nova à sociedade. Eu quero trazer uma missão nova ao meu país. Tenho os seus cores de valores. Tudo bem, eu e o Zeca provavelmente divergimos, não é? Não temos a mesma base ideológica, seguramente, mas conseguimos reconhecer, e eu consigo reconhecer no José muito facilmente, o potencial e esta vontade, pelo menos só este ânimo de dizer eu quero mudar. Isto é fundamental, ok? Eu não me vou provavelmente deixar
encarrilar aqui na máquina, não é? Porque há máquinas dentro dos partidos sempre a funcionar, e eu quero ser uma voz da mudança. Eu sou essa voz também dentro da Iniciativa Liberal, embora tínhamos um partido muito mais jovem, não é? Por isso estas máquinas não existem da mesma forma, não estão constituídas porque não há tempo para fazer uma coisa dessas, como é óbvio, temos 7 anos e por isso não existe. Mas com o passar do tempo, acredito que é uma coisa que a Iniciativa Liberal também terá que ter sempre consciente, porque não é possível, quando nós começamos a fazer movimentar máquinas dessas de interesses, que muitas vezes até são interesses pessoais mesmo, e atenção, nem todas as pessoas que estão na política são pessoas boas, e temos também que dizer isso muito, muito francamente. E o partido de Os extrema-direita partidos. que temos no nosso panorama é um bom exemplo. Exatamente, exatamente. A política atrai muito tipo de pessoas e alguns narcisistas que nunca podem estar em cargos de exercício do poder. E os partidos têm que saber libertar-se muitas vezes também dessas pessoas, que são pessoas que não vão fazer um bom contributo para a sociedade, nem para o seu próprio projeto político. E por isso é preciso sangue novo na política, mas eu acho que há muito espaço para que o PS, neste caso, que foi um grande derrotado das eleições, se consiga reinventar. E eu tenho esperança em jovens como o José, em jovens como a Cláudia também, porque eu acho que vão conseguir trazer um sangue novo à política que é necessário. Eu acredito em E vocês. E estou a aqui para vos nossa, desafiar também, não é? Não vai ser fácil, claro, que vamos estar aqui para fazer sempre o contraditório, mas pelo menos claro. um contraditório com dignidade, e com compromissos também, com capacidade de podermos estabelecer pontes, porque no futuro isso vai ser muito importante. Vai ser importante distinguir aquilo que nos separa, sim, mas aquilo que nos une, nós vamos ter que conseguir abraçar essa união. E que o que vos une seja sempre no interesse da nossa comunidade. Muito bem, vamos então, não falamos nas autárquicas, já não há tempo, mas no próximo episódio lá chegaremos, é a próxima luta. Vamos então às vossas sugestões culturais. Começo pela Marta. A tua opção liga-nos aos vizinhos galegos, quem diria? Exatamente. Eu como estou aqui em caminha todos os dias a contemplar a Galiza, trouxe-vos aqui então um festival de Pois é, marionetas, Lousa ao Galaico. É um festival essencialmente para crianças, mas atrai todas as famílias, não é? Por isso é organizado também novamente pela Crisálida, já trouxe a Crisálida aqui sim, no passado, mas como eu já vos tinha dito, eu sou uma grande apreciadora daquilo que eles fazem aqui na Nossa é Senhora da verdade. Região. Um bom E por trabalho. isso eles têm várias datas disponíveis para que possamos então assistir a este festival e eu nunca vi, ok? Já vi umas imagens, mas nunca assisti e este ano vou levar a minha afilhada que tem 2 anos para o festival também e conto com aqui a audiência do Eu é Mais Bola para reforçar este projeto também, que eles bem merecem. Muito bem. Zeca, Luna, diz-nos lá o que vai acontecer na barca. É uma novidade, é a primeira vez que vai acontecer. Será no Monte da Pegadinha, que é assim, uma das paisagens mais identitárias aqui do nosso concelho, e foi uma iniciativa feita de jovens. Basicamente, houve aqui um conjunto de jovens, os mais ligados à música, outros aqui com alguns negócios na restauração, que se juntaram para criar uma espécie de sunset comunitário. E, portanto, estou muito curioso em relação àquilo que será o evento. As pulseiras diárias estão a esgotar, portanto estamos a ter aqui uma grande adesão e estou muito curioso então para este evento do 31 de maio, que deixo já o convite também aqui à equipa. Muito bem, muito bem. E é assim, por todo o Alto Minho há, principalmente nesta altura, muita coisa a acontecer. As esplanadas enchem-se de gente porque as temperaturas convidam e felizmente no Alto Minho nós temos bonitas praças para estas esplanadas todas, em todos os concelhos. Há música e há muitas atividades que vale a pena acompanhar. Portanto, é um bom ponto de encontro, o Alto Minho. Ficamos por aqui, esperamos que tenham acompanhado com interesse os argumentos dos nossos debatentes de hoje, o Zeca Machado e a Marta von Frieden. Contamos então convosco no próximo episódio do Eu é Mais Bolas. Até lá, fiquem bem.